pessoal, eu sou o Lucas. Eu sou a Bia. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. Voltamos definitivamente. Tivemos aí Campuri, tivemos aí Missão Caleb, tivemos bastante coisa para fazer. Ficou meio difícil a gente gravar, mas estamos aqui, graças a Deus. E vamos que vamos nesse segundo semestre, continuar com os nossos vídeos e continuar abençoando aí muita gente. Contamos com você para compartilhar os vídeos, curtir, comentar, indicar, levar a mensagem de Deus para cada vez mais pessoas. Então, antes da gente entrar na nossa lição, né, que já é a lição de número 5 do novo trimestre, que é ajudando os necessitados do novo trimestre. E antes de a gente começar a lição 5, a gente vai deixar aquele um minutinho para você orar, fazer a sua oração, para a gente voltar com tudo. Então, 1 minuto. Fez a sua oração? Todo mundo pronto? Então vamos recapitular a lição de número 5, que tem como título O Brado dos Profetas. E o texto-chave dessa lição é o seguinte: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. Então, Miqueias 6:8, texto-chave e o resumo da semana é o seguinte: os profetas do Antigo Testamento estão entre os personagens mais interessantes da Bíblia. Entre os pecados e males contra os quais os profetas advertiram, um dos maiores problemas era a opressão aos pobres, necessitados e indefesos. Levar vantagem sobre essa classe de pessoas era algo digno de condenação. Então, como vem tratando a lição do trimestre, vem falando sobre a questão dos necessitados, da ajuda. E essa lição fala que os profetas já falavam, inspirados por Deus, já falavam muito sobre esse assunto. Os profetas, em nome de Deus, condenavam essa prática de opressão, essa prática de abusar dos pobres, de você não ajudar, de você não ser Não tiver compaixão? Resumindo, quem não tiver compaixão. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, uma pergunta óbvia. Se Deus fala muito desse assunto já no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, o que isso significa? Que é um tema? É um tema o quê? Antigo. E desde a antiguidade, Deus vem repetindo isso, que mostra que é algo importante, que é algo de valor para Deus. Então Deus se importa com esse tema, Deus se importa com os pobres, Deus se importa com o que os cristãos têm feito com os pobres, né? Com aqueles que precisam. E às vezes não é nem pobreza só de financeira, sabe? Pode incluir muita coisa, você ajudar o próximo, né? E a gente vê que Amós já falava disso, né? Miqueias, como a gente falou, já escreveu sobre isso. Ezequiel falou disso. Os evangelhos falavam disso através de Jesus. E diversas outras passagens falam disso, né? Falam desse tema de você ajudar o pobre, né? E a gente vê Deus condenando essa prática, Deus condenando essa indiferença
para com os pobres, né? Muito bem. E baseado nisso que a gente falou, faço a pergunta para a senhora e para vocês também. Como que a gente pode viver o céu aqui? Comparando isso que a gente falou antes, que Deus já repete várias vezes na Bíblia. Como que a gente pode viver o céu aqui? Amar o nosso próximo. Amar. E como que a gente pode amar o próximo? Se colocando no lugar dele. Sim. Vai falando aí. Ah, eu achei que eu falava e você falava Ah, também. não, pode falar. Não, pode ajudar a Não. falar. Tá bom, então. Você falou o quê? Ajudar o próximo. Não, amar o Amar próximo. o próximo. Como que você falou? Como que é amar o próximo? Se colocando no lugar Tá, dele. se colocando no lugar dele. Suprindo suas necessidades. Não julgando. Sim. Você se importando com ele, se preocupando com ele, né? Que é uma coisa que a lição também vem falando, que o cristão não tem que esperar o necessitado vir até ele. A gente tem que ir de encontro com os necessitados. De qualquer forma, não é esperar alguém vir desabafar às vezes. Lógico, às vezes no nosso dia a dia a gente nem faz por mal. Mas é você demonstrar a importância, você falar, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa. É uma coisa que às vezes no nosso cotidiano passa batido porque a gente tá na correria do dia a dia e a gente nem acaba lembrando disso. Mas é uma coisa que a gente pode pedir para Deus, para que Deus nos ajude a sempre lembrar de saciar a necessidade do próximo. Né? O que mais aí? Mais alguma coisa? A gente pode... Exemplos práticos de como que a gente chama o pobre, ajuda o necessitado e tal. Eu não sei. Vamos colocar isso em palavras. Vendo que ele precisa de ajuda e você não pensar, falar, eu acho que eu preciso ajudar, não. Negligência. E eu acho que é isso, não sei. Você Sim. não parar pra pensar, acho que eu preciso ajudar. Não, você já vai. Sem pensar. Ah, sim. Ah, é verdade. Também. É um ponto importante. Você... Às vezes a gente espera ele vir. Você fala, ah, tá, mas se ele... Será que eu vou? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? A gente acaba pensando duas vezes antes de ajudar as pessoas. Sim. Isso acontece muito. Inclusive dentro da igreja, né? Que é o âmbito que a gente está falando aqui. Mas a gente tem que ter essa proatividade, sabe? De você, tá precisando, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E a gente não consegue isso pela nossa natureza, porque a gente é ruim, a gente é mau, a gente não é bom. E por isso que a gente tem que orar para que Deus nos ajude, para que Ele coloque em nós um coração capaz de amar, um coração capaz de ajudar e sem pensar nas consequências. Sabe? Primeiro ajudar. E sem ficar colocando os prós e contras, sabe? Lógico que tem coisa que requer um planejamento, às vezes uma ajuda financeira, às vezes, sei lá, enfim, existem coisas que requerem um planejamento. Mas no nosso dia a dia, você ajudar um morador de rua, você ajudar um amigo seu na escola, na faculdade, no trabalho, que está precisando de alguma coisa, que está precisando de uma tarefa que ele não conseguiu pegar, que ele não conseguiu entender. E, enfim, às vezes a gente fica meio recluso e a gente não faz o que a gente deveria. E a gente tem que orar, pedir para que Deus nos transforme, nos coloque em nós um coração disposto a ajudar, um coração disposto a fazer o bem. E uma coisa que a gente tem que parar pra pensar é que a gente tem que ajudar porque a gente pensa no nosso próximo e não porque a gente quer mostrar para outras pessoas. Falando, nossa, olha, como eu sou uma boa pessoa, eu ajudei ele. Então, é o que Jesus ia contra, né? Porque acho que você já deve ter ouvido falar dos fariseus. E os fariseus faziam isso. Os fariseus ajudavam as pessoas, ajudavam os que precisavam, só que eles não ajudavam por amor ao próximo. Eles ajudavam para alimentar o ego deles, para que as pessoas ao redor olhassem para eles e falassem: nossa, eles são bons, eles são pessoas boas, pessoas de Deus, né? E Jesus vem e condena isso. Não é com esse intuito que a gente ajuda, é com o intuito de amar, é com o intuito de fazer para aquela pessoa, porque Jesus mesmo falou que
que quando a gente fizesse para essas pessoas, a gente estaria fazendo para quem? Pra ele. Para ele mesmo. É por isso que a gente ajuda, porque a gente enxerga naquela pessoa um filho de Deus e a gente entende que a gente vai estar ajudando ela e ajudando o próprio Cristo, fazendo aquilo que ele fez e aquilo que ele pediu. Não porque as pessoas vão olhar pra gente e falar, nossa, olha que exemplo de cristão, né? Isso às vezes é uma consequência, mas isso não é nosso foco. Esse não é o nosso desejo. E a gente tem que lutar contra isso, porque nós temos essa tendência, é inevitável. É inevitável. Quem nunca ajudou uma pessoa e saiu satisfeito? E saiu feliz consigo mesmo? Nossa, tô vivendo o cristianismo, tô fazendo o que Jesus fez. É uma tendência, mas a gente tem que orar. E quando você ajudar, um conselho que eu tento fazer. Quando você orar, quando você ajudar uma pessoa ali na rua, sei lá, qualquer coisa, e quando você sair para ir embora, ora e pede para que Deus te ajude a não alimentar o seu ego, a não alimentar o seu orgulho. Faça isso, tenta fazer isso. Coloca na sua cabeça que aquilo não foi você que fez, foi Deus que fez através de você. E a gente tem que lutar contra isso. Então tenha sempre em mente que ajudar o próximo não é para nós, é pro próximo e para Deus, para Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo Isso e tá o na nosso desejo. Bíblia, né? Que quando a gente ajuda o próximo, a gente tá fazendo algo pra Deus. É só no nome de Jesus. Sim, exatamente. O próprio Jesus falou. É. Quando vocês fizerem a um destes meus pequeninos, vestir os nus, alimentar os famintos, hospedar os estrangeiros, quando você fizer isso para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim mesmo. Ele falou. Né? É algo que vai contar lá na frente quando ele voltar. Ele vai prestar contas. E aí, o que você fez com as oportunidades que eu te dei de ajudar o próximo? Né? Mas que o amor de Jesus possa viver em nós e transbordar no amor ao próximo, né? Agir com o próximo como Jesus agiria se ele vivesse aqui nessa terra, nessa sociedade de hoje, né? E é por nós, filhos de Deus, que Deus deseja agir na vida dos que precisam, né? Porque a gente olha às vezes para as pessoas que estão numa situação extremamente precária e a gente olha e fala, nossa, mas cadê esse Deus de amor? Mas ele quer ser um Deus de amor manifestado em nós. Ele quer nos usar como instrumento. Então, as pessoas passarem por necessidades não é culpa de Deus, porque se dependesse de Deus, nós ajudaríamos essas pessoas, supriríamos as suas necessidades, né? Os que têm mais dinheiro ajudariam mais ainda. E a sociedade seria mais igualitária, seria uma sociedade mais em paz, né? Uma sociedade onde um ajudaria o outro, um amaria o outro, se dependesse de Deus. Só que ele nos encarrega de fazer isso e a gente negligencia. A gente não quer. Como você falou, a gente pensa duas vezes. Né? Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. As pessoas na África que morrem de fome, culpa de Deus? Não é, porque ele deseja nos usar. Ele deseja usar seres humanos para suprir a necessidade dessas pessoas. E nós, seres humanos, fazemos o quê? Não quero. A gente não faz a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Evidentemente ele faz, só que ele depende que a gente faça a nossa parte. Ele deseja que a gente faça a nossa parte e a gente negligencia. Então não é culpa de Deus que as pessoas sofram, é nossa culpa. É nós que negligenciamos, é nós que falamos não vou ajudar. É a gente que nega ajuda, né? E, enfim. Então é assim que a gente vive o céu, né? Sim. Amando. Vivendo como Jesus viveu aqui, ajudando o próximo, no que a gente tem condições de fazer, né? Buscando ajuda, enfim. E não esperar o necessitado vir até nós, mas ir até ele, buscá-lo e ir de encontro a ele, não é? Na época, na antiguidade, os necessitados eram os viúvos, os órfãos e os estrangeiros. A gente vê Deus falando muito, né? E condenando aqueles que não ajudaram, que não ligavam para essas pessoas. Então, o que a gente pode entender é que Deus não requer de nós, não adianta nós como igreja, como cristãos, a gente ir na igreja, a gente guardar o sábado,
a gente não comer isso ou não comer aquilo, a gente orar, a gente ser um exemplo de líder na igreja, a gente pregar, a gente cantar, a gente, sei lá, fazer qualquer coisa. Só que a gente fazer tudo isso sem viver isso, sem viver o evangelho, um evangelho de amor, amor ao próximo. Né? Jesus fala, amem ao seu próximo como eu vos amei. E a gente esquece isso. A gente não faz isso muitas vezes. E Deus não quer cristão indo à igreja e só isso. Deus quer sim que o cristão vá à igreja, mas que quando ele sair da igreja, ele continue vivendo o evangelho. Ele ponha em prática o evangelho. Né? É isso que Deus pede de nós. É isso que Ele deseja nos últimos dias, que a gente ajude a quem precise, ajuda financeira, ajuda física, ajuda qualquer tipo de ajuda, inclusive ajuda espiritual. Né? Nós estamos vivendo o tempo do fim e a gente precisa religar pessoas a Deus. Nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas para que elas se religuem a Deus e possam viver a eternidade. Né? Então que nessa semana a gente possa ter um coração disposto e pedir a Deus um coração disposto para que a gente ajude, para que a gente ame, para que a gente se importe com aqueles que precisam da nossa ajuda e que Deus nos dê condições de ajudar essas pessoas. Lembra, nós somos ruins, a gente não consegue pela gente. E se a gente fizer, a gente vai ser orgulhoso, a gente vai achar que a gente é maravilhoso. E não é isso que Deus quer. É Ele que nos dá força, é Ele que faz através de nós. Nós somos instrumentos. E tudo que a gente faz tem que ser para honrar a Deus. Pensa num médico. O médico vai fazer uma cirurgia. E para cortar e para fazer tudo, ele usa bisturi, ele usa os instrumentos. E aí a cirurgia é um sucesso. Mérito de quem? Mérito do bisturi, da tesoura, ou é mérito do médico? Do médico. Do médico. Mesma coisa nós. Deus está atuando nessa terra. E Ele nos usa como instrumentos. E os méritos não são nossos. Os méritos são de Deus, porque é Ele que faz através de nós. Então que a gente ore pedindo para que Ele nos ajude a entender isso e a viver isso. Então que nessa semana a gente possa viver e andar como Cristo andou, amando as pessoas, ajudando as pessoas, porque isso é uma coisa que Deus fala desde sempre. E é algo que Ele pede desde sempre. E Ele quer nos usar para ajudar a outros, para chegar a outras pessoas. Então que a gente possa se colocar à disposição dEle e fazer a nossa parte com a força dEle para honrar o nome dEle. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, que nesta semana o Senhor, por favor, mais uma vez nos ajude a amar o nosso próximo, a ajudar quem precisa. Que o Senhor nos dê condições para isso, que o Senhor nos ajude e que o Senhor coloque em nós um coração capaz de amar, um coração que ajude, um coração que ame o próximo, que supra as necessidades daqueles que precisam de nós e que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda a gente a entender isso, Senhor. Por favor, ajuda a gente a ser instrumento nas Tuas mãos. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 E, para a gente finalizar, o nosso texto-chave, Efésios 5:8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que a gente seja filhos da luz, que a gente leve luz para as pessoas. Amém. 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 Então, um grande beijo, a gente se vê na próxima semana. Uma boa semana.